Hoje nós vamos receber a bênção diante do que Deus propôs sobre o Monte Hermon. Amém? Salmo 133, verso de número 3. Está escrito assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e diga agora a liberdade que você dá para ser trabalhado, ministrado por essa verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a tua palavra agora que nos é entregue. E ela vem, Senhor, para cumprir os teus propósitos, e nós te damos liberdade para que assim seja estabelecido em cada um de nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas, e possamos sair daqui transformados, abençoados, renovados, avivados, cheios das tuas bênçãos, porquanto tu és galardoador daqueles que te buscam. E nesta noite aqui estamos te buscando de todo o nosso coração, para estarmos em comunhão plena contigo e com a tua verdade. E que nesse mover, Espírito Santo, tu traga revelação, entendimento e compreensão aos nossos corações. E eu te dou a mesma liberdade na minha vida, para que tu me tomes, e não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra diz que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, de acordo com o seu poder, com a sua verdade, com a sua soberania. Diz que ele faz referência, liberando estas bênçãos poderosas e a vida para sempre, usando o Monte Hermon. E por que o Monte Hermon? O Monte Hermon era uma das maiores elevações, era um dos maiores montes da região de Bazã, que ficava próximo ao Mar da Galileia, aproximadamente uns 65 quilômetros. Eram picos enormes e tinha 3 dentre essa cadeia de montes que se destacavam entre os outros, porquanto o pico mais alto, aquele que era designado como o Monte Hermon, chegava a aproximadamente 2.800 metros de altitude do mar. Era uma grande elevação. Mas pastor, o que tem a ver um monte? Existem alguns significados. Alguns deles aqui descritos e eu vou anunciar. Os montes são lugares que estendem, ampliam a nossa visão. Os montes, eles influenciam as chuvas. E por influenciarem as chuvas, eles estão relacionados à produtividade, à fertilidade. Os montes também são símbolos de permanência e estabilidade, mas também promovem a questão de nós identificarmos a necessidade de crescermos, de termos mudança no nível da nossa vida. Nos desafia a nos aproximarmos e termos intimidade com Deus. Essas correlações que a Bíblia faz, Deus usa para trazer a nós a realidade do porquê Ele sempre quer nos colocar em lugares altos. Para que, nos colocando em lugares altos, nós possamos exercer algo que é mais amplo, maior,
mais intenso, mais poderoso. Mas nesse contexto, Deus se coloca acima dos montes. Ele vai mais alto. Por quê? Porque ele diz ali que ele libera as bênçãos como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que seria o orvalho do Hermon? Por ser picos muito altos, eles eram cobertos de neve. E essa neve derretia, escorria pelas encostas e abastecia de água o Rio Jordão. Mas também, durante a noite, pela alteração extrema de temperatura, liberava um orvalho tão intenso que parecia uma chuva grossa. E aqueles homens que peregrinavam pela região e muitas vezes acampavam ao pé do Monte Hermon, acordavam de manhã com as suas tendas encharcadas da quantidade de água que descia. E Deus faz essa comparação com algo transbordante, com algo que era intenso, com algo que era farto. Ele diz: olha, eu faço descer sobre os montes de Sião o mesmo tipo, a mesma qualidade, a mesma intensidade do orvalho que desce sobre o Hermon. Agora olha para mim aqui. Se o Hermon ficava a 65 quilômetros do Mar da Galileia, significa que estava aproximadamente 69 quilômetros do Monte Sião, porque o Monte Sião é onde fica Jerusalém. Jerusalém é próxima do Mar da Galileia, mas ela está a quilômetros de distância do Hermon. Como pode então o orvalho do Hermon chegar a Sião? Você está entendendo? Porque Sião são as colinas que envolvem a cidade de Jerusalém. O templo de Jerusalém era no topo de uma das elevações do Monte Sião. Como pode o orvalho que desce no Monte Hermon chegar até Sião? Porque Deus é soberano. Porque Deus está acima. Porque Deus é mais alto. Porque Deus dos céus comanda todas as coisas. Querem ver? Abram comigo ali no livro de Isaías, no capítulo de número 41. Nós vamos ler os versos 18 ao 20. Isaías 41. Os versos 18 ao 20 diz assim: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que
todos vejam e saibam, considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. O Santo de Israel o criou. O Santo de Israel o criou. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Irmãos, olha para mim aqui. A região de Israel é árida. A região de Israel é desértica. A região de Israel é pedra, é rocha. A região de Israel, ela é uma região erma, uma região desértica. Pastor, irmãos, quem é aqui que já foi em Israel? Tem alguém? É ou não é assim? Não é tudo lá cheio de pedra? Só que o que é que Deus diz? O que é que Deus diz? Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Conjuntamente, porém, no ermo, o cipreste, o olmeiro, o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Agora olha para mim aqui. Deus lá do mais alto pico, da maior elevação, que se estendia por toda a região, Ele diz: daqui eu ordeno a bênção, para que a minha cidade, para que o meu povo, para que a minha nação tenha rios, tenha mananciais, tenha prosperidade, tenha fertilidade, tenha fecundidade. Do mais alto monte eu ordeno, e aquilo que não existe eu crio. O Senhor o criou. O Senhor o criou. Irmãos, essa formação do Hermon pega essa região de Bazã, que ela é uma região extremamente fértil, e por causa dessa grande fertilidade, é uma das mais excelentes pastagens para a criação de animais, de gado. Uma região extremamente frutífera, por quê? Porque o orvalho do Hermon abastecia toda a região. Fazia o vale de Bazã ser próspero, produtivo, e toda a criação que usufruía do vale ser fecunda. Mas Deus diz que assim como o orvalho de Hermon cai sobre aquela região e traz toda a produtividade, toda a fertilidade, que Ele também enviaria a sua bênção, Ele também ordenaria a sua bênção, para que os nossos desertos se tornem mananciais, para que os nossos desertos se tornem terra fértil, para que os nossos desertos sejam produtivos, tragam colheitas, tragam prosperidade, tragam provisão, tragam abundância, fartura, tragam o melhor do fruto da terra para abastecer a minha e a sua vida, para nos suprir plenamente. Deus, Ele diz ali, para que saibam que o Senhor é que criou. Porque onde a gente olha e só vê desolação, Deus enxerga um grande potencial de manifestação do seu poder. Ô pastor, como assim? Irmãos, todos nós somos uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória, para Deus manifestar o seu amor, para Deus revelar o seu poder, para Deus
trazer à existência tudo aquilo que é necessário para que nada nos falte e nós tenhamos o testemunho de que só o Senhor é Deus, de que só Ele faz, de que tudo vem dEle, de que tudo é dEle, tudo é por Ele, para Ele e com Ele. Porque quando a gente entende essa grandeza, a gente entende que problema algum é maior do que o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima das coisas naturais. Ele age no sobrenatural. Ele está sobre o que é natural. Ele está no alto. E por estar no alto, Ele comanda. Ele ministra. Ele orquestra. Ele faz com que as coisas se harmonizem e se estabeleçam conforme a sua vontade. Não há problema algum na minha vida ou na sua vida que o Senhor não possa trabalhar e liberar mediante o seu poder a minha e a sua vitória. Podemos ser terra seca, terra árida. Podemos estar no maior deserto da nossa caminhada de fé. Podemos estar no maior deserto na nossa família, no nosso lar, no nosso casamento. Podemos estar no maior deserto na nossa vida financeira. O Senhor se posiciona e do alto ordena a bênção a meu e a seu favor, para que os nossos desertos se tornem em mananciais produtivos, férteis e que tragam as bênçãos do Senhor. Revelem a mim e a você o poder que de Deus procede para nos suprir, nos abençoar, para transformar a nossa vida. Jerusalém era um vale árido, mas Deus disse: assim como o orvalho abastece todo esse vale, assim como o orvalho do Hermon traz produtividade, fertilidade e fecundidade, eu vou fazer que ele seja manifesto sobre Sião, para que sob Sião, para que sob o deserto, para que sob o lugar árido, haja fertilidade, produtividade, seja lugar de provisão, seja o lugar da bênção do Senhor. Porque, irmãos, aonde que nós vemos a glória de Deus? Em que momento da nossa vida nós vemos a glória de Deus? Em que situação nós podemos abrir a boca e dizer: foi o Senhor que fez? São exatamente nos momentos de maior aridez na minha e na sua vida. São exatamente nos maiores momentos de deserto na minha e na sua vida que nós podemos dizer que Deus deu a sua ordem e as suas bênçãos foram derramadas sobre nós. Mas, pastor, como Deus vai dar esta ordem, vai liberar sobre mim hoje? Através de Cristo. Através de Cristo. Porque diz que Cristo fez obra completa aqui na terra. E tendo feito essa obra completa, Ele foi recebido nos céus. E quando Ele foi recebido nos céus, Ele se tornou meu e seu intercessor. Ele se tornou meu e seu advogado. Ele se tornou meu e seu justificador. Ele se tornou meu e seu remidor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
tenha uma vida larga, uma vida próspera, uma vida produtiva, uma vida fecunda. Por isso, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 19, diz: e o meu Deus, conforme a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. É como está aqui na palavra. Deus diz que do lugar mais alto, Ele ordena a bênção, para que o mesmo orvalho que traz o melhor do fruto da terra se manifeste onde é necessário suprir, seja a maior da necessidade, porque é mediante o Cristo que está exaltado, o Cristo nas alturas, que nos é liberada toda sorte de bênção. Dali Jesus ordena a bênção a meu e a seu favor, mediante a fé, porque pela fé tudo é possível. Ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E quando eu for, eu vou liberar sobre vós o Espírito da promessa. Eu vou para o lugar mais alto. E quando eu me posicionar no lugar mais alto, eu haverei de liberar sobre vós o orvalho mais intenso, o orvalho mais poderoso, o orvalho mais satisfatório para a vida e para a alma de vocês. Jesus disse: derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito, assim como o orvalho do Hermon desce e rega a terra e traz fecundidade, produtividade, assim o Espírito Santo de Deus desce sobre mim e sobre você, porque na unidade da fé, mediante o poder do Espírito que está em nós, nós temos acesso a viver uma vida de excelência, conquistando de glória em glória as nossas vitórias, conquistando diante dos desafios aos quais somos submetidos, conquistando diante das aflições aquilo que só Cristo pode prover. E Ele assina embaixo, dizendo que sobre toda e qualquer destas circunstâncias, pode ser o pior dos desertos, tudo o que pedirmos crendo, haveremos de receber, mediante a riqueza em glória, que dele procede, a meu e a seu favor, nos tornando, sobre todas essas coisas, mais do que vencedores. Deus se posiciona simbolicamente no Monte Hermon, para dali ordenar as suas bênçãos, ordenar a vida para sempre, dizendo que, numa comparação, que assim como o orvalho que descia do Hermon e abastecia todo o vale, assim Ele faria vir sobre o deserto mais árido a sua bênção, para produzir, mediante a sua riqueza em glória, tudo aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades. Por isso Cristo está acima, por isso Cristo está exaltado, por isso Cristo está nas alturas, porque hoje Ele ordena a bênção sobre mim e sobre você, e Ele libera o melhor orvalho que existe. Abra comigo lá no livro de João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Os versos 37 ao 39, Jesus
diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Puxa um pouquinho, vai ali em João capítulo 4, o verso de número 14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Dá para você entender? Quando diz ali, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Porque quem bebe desta água, nunca mais terá sede. Quem bebe desta água, tem vida, e vida com abundância. Que água é esta? É o Espírito de Deus, irmãos. Porque ele estava falando do Espírito. Ainda não tinha vindo, porque ele ainda não tinha subido. Por isso lá em João 14 ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, ele virá. E ele foi. E o Consolador já veio. E o Consolador está em mim e em você. O Espírito de Deus habita em mim e em você. O orvalho do Hermon está dentro de mim e de você. A água viva, a água de vida eterna, a água que sacia, a água que supre, a água que alimenta, a água que nutre, a água que traz vida. Está dentro de mim e de você. Esse é o orvalho que desce do Hermon e transforma tudo por onde passa. Se eu recebo dessa promessa na minha vida, se eu tomo posse disso na minha vida, se realmente eu decidi crer em Jesus e o recebi no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, o orvalho está em mim, o Espírito Santo está em mim. Dentro dessa simbologia do orvalho, ele desceu e habitou em mim, essa terra seca, essa terra árida. E aonde ele está, ele transforma. Onde ele está, ele libera as bênçãos do Senhor. Onde ele está, ele libera o poder de Deus. Onde ele está, ele opera sinais, prodígios, maravilhas. Onde ele está, o deserto tem rios, o deserto tem mananciais, o deserto tem árvores, o deserto tem vida e vida com abundância. Dá para entender, irmãos? Deus está dizendo aqui para mim e para você, que essa promessa continua vívida, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Cristo hoje se posicionou, e lá do alto, ele liberou o orvalho, e esse orvalho desceu em Sião. Esse orvalho desceu em Sião, e o que era seco criou vida. O que era árido se transformou em manancial. Manancial de águas que fluem, de águas que jorram para a vida eterna. É isso que eu tenho que me apossar. É isso que eu tenho que entender. A grandiosidade do amor de Deus manifesta através de Cristo. Por isso diz que ele, mediante a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades. Porque onde o orvalho desce, tudo se transforma. Onde o orvalho desce, tudo tem vida. Onde o orvalho desce,
tudo é fértil, onde o orvalho desce, Deus libera as suas bênçãos. Se esse orvalho está em mim, está em você, as bênçãos do Senhor estão liberadas. E mediante a fé e a presença do Espírito, pela verdade da palavra, nós podemos transformar qualquer situação em vitória, porque o Senhor já ordenou a bênção a meu e a seu favor. Fique de pé. O louvor vai estar ministrando. E enquanto o louvor ministra, que a gente possa abrir o nosso coração e chegarmos diante de Deus pedindo que Ele ordene a sua bênção nas nossas vidas, sobre as situações que estão tomando conta da nossa vida. Nós temos o direito de que seja ordenada essa bênção a nosso favor, porque somos filhos, porque temos Cristo, porque estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque Cristo se posicionou para ser o galardoador das nossas vidas, aquele que libera os presentes, aquele que libera a graça, aquele que libera o perdão, aquele que libera o conserto, aquele que libera a comunhão com Deus Pai. Porque em Cristo Jesus temos direito de exercer a nossa filiação, de tomarmos posse da herança em porção dobrada, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deus nos deu sempre em transbordância. Então, irmãos, não importa o que estamos passando, não importa os desafios que estamos vivenciando, não importa as aflições que se levantaram, não importa o deserto que possa estar, seja que área for da nossa vida, Deus ordena a bênção, para que o orvalho se manifeste no meu, no seu coração, na minha e na sua vida, suprindo todas as necessidades. Mediante esta fé, eu te convido a você dar um passo em direção à tua vitória. Os pastores auxiliares vão formar o corredor. E você, enquanto nós estamos adorando, diante dessa revelação, e diante daquilo que despertou no teu coração, entendendo que o Senhor já ordenou a bênção, já liberou a bênção, já te abençoou, que a promessa de Cristo já está presente na tua vida. A fonte de água viva está aí, para fluir, para jorrar, para abastecer, para mudar os desertos das nossas vidas, para transformar a secura e a aridez em manancial. Entendendo isso, você vai passar com fé. E quando você estiver passando, eles vão estar com as mãos erguidas, simbolizando Deus ordenando a bênção sobre a tua vida.
E o poder de Deus vai se manifestar e vai te invadir e vai te encher nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você se posicione lá por trás. Você vai fazer as filas lá por trás, e você vai passar no corredor e vir à frente, e você vai receber do poder de Deus. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei.